Oi, gente. Eu acabei de assistir a entrevista do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, no Roda Viva, e vou fazer um resumo e uma análise comentada dos principais aspectos dessa entrevista. Se esse vídeo acabar ficando muito longo, eu vou fazer em duas partes, não é? Quero também dar as boas-vindas aos mais de 1.200 inscritos que fizeram nosso canal chegar agora a 93 mil seguidores, não é? O canal está a caminho aí dos 100 mil inscritos, então sejam todos muito bem-vindos. Bem, a entrevista começa falando do inquérito das fake news, que já tem um bom tempo rolando, né? E o Gilmar Mendes destacou que, embora o inquérito não tenha sido finalizado, ele já tem resultados, tem muitos casos que foram para a primeira instância, e isso ajudou a inibir coisas muito danosas à democracia, como o gabinete do ódio. Não acabou com o gabinete do ódio, mas inibiu, né? Ele também disse coisas como que 8 de janeiro não estava no radar, mas que foi muito importante a atuação do Supremo para a preservação da democracia, algo que foi destacado pelos entrevistadores. Mas uma coisa importante que ele enfatizou por mais de uma vez foi que a chamada República de Coritiba, a Lava Jato, né, foi o início da ameaça da democracia, que ali surgiu o germe do fascismo, que muito do discurso da antipolítica veio da atuação da Lava Jato. Eu concordo muito com a análise do Gilmar Mendes, entendo que foi um aspecto muito importante e negativo que contribuiu para o avanço do neofascismo no Brasil. Ele tem razão. Essa ideia de atropelamento, de criminalização da atividade política e dessas pessoas terem escolhido um lado, né? Ele lembra, por exemplo, que o Moro soltou a delação do Palocci no segundo turno, em 2018, tentando influenciar o resultado da eleição, podendo até ter influenciado um pouco, né? Enfim. Sobre as Forças Armadas no 8 de janeiro, ele também foi questionado, ele concordou com a decisão que foi realizada recentemente de que essas pessoas vão ser julgadas pela justiça comum e não pela justiça militar, o que é uma coisa importante, o Gilmar Mendes não falou sobre isso, mas para evitar um certo corporativismo, Se eles fossem julgados, as Forças Armadas, na justiça militar, a gente sabe como é, né? Muita gente poderia ter uma palmadinha meio que de leve, né? E muita gente que foi negligente ou que colaborou. E essas pessoas das Forças Armadas que tiveram atuação antirrepublicana no 8 de janeiro precisam ser exemplarmente punidas pela sua traição à República. Então, concordo com justiça comum neles, né? E tomara que a justiça comum não seja negligente. Ele fala foi questionado sobre isso, mas ele também chamou isso, né, dos acampamentos nos quartéis, que não pode ter tolerância. E até lembrou, e é verdade, que um ministro do Lula, né, um ministro relacionado lá da defesa, né, que tentou fazer uma coisa de acomodação com os acampamentos, né, não foi favorável à justiça e as polícias irem lá para acabar com os acampamentos, né? Mas aqueles acampamentos são ilegais e estavam pedindo uma coisa legal. Nunca é demais lembrar que o acampamento na frente dos quartéis estava pedindo, requisitando que as Forças Armadas realizassem um golpe de Estado no Brasil. Né? Então, só isso seria motivo de sobra para que eles fossem retirados. Né? E foi um erro do governo Lula, depois do 1º de janeiro, não ter retirado, mas depois do 8 de janeiro, aquela atitude golpista, e não teve jeito, e eles foram desmantelados. Né? Se questionou, por exemplo, a atuação do Aras, né, do Procurador-Geral da República, que ele não atuou e tal, e que se isso teria exigido mais do Supremo. Olha, o Gilmar Mendes, e aqui eu vou ter uma divergência com ele tentou contemporizar o Aras, né? Ele preferiu apontar o dedo para o Ministério Público, o que é verdade. O Ministério... É aquela coisa, ele está parcialmente correto. Sim, o Ministério Público foi negligente em muitos desses casos, mas o Aras, não foi muito conivente, vamos usar essa palavra, conivente com atitudes não republicanas do governo Bolsonaro, e que acabou sendo o Supremo Tribunal Federal que atuou nelas e teve que preservar a Constituição brasileira, né? Enfim,
foi lamentável que isso foi necessário, mas é parte do papel do Supremo mesmo, Supremo Tribunal Federal, preservar a Constituição. E na negligência do Aras e na negligência, e aí o Gilmar Mendes tem razão, do Ministério Público, isso foi necessário. Eu não gostei dele ter contemporizado em relação ao Aras, mas enfim, seguimos. Ele lembrou que não teve ação contra o Pazuello, né, o ministro da Saúde, o general Pazuello, que teve uma atuação trágica no Ministério da Saúde, para dizer o mínimo, não é? Para dizer o mínimo, né? E aí ele levanta uma hipótese que me parece preocupante de pensar, mas é uma hipótese boa, que talvez eles não fizeram nada por medo, né? As palavras do Gilmar Mendes, né? O repórter, né, do português, ele faz um destaque que eu achei interessante. Ele disse, olha, eu não conheço os nomes dos ministros do Supremo Tribunal português, mas os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro são hoje tão bem conhecidos, ou talvez mais conhecidos, do que os 11 titulares da seleção brasileira. Então isso aumentou muito a visibilidade do Supremo. Se isso teria um problema. A resposta que o Gilmar Mendes deu foi de que os votos são públicos, que há uma publicidade, TV Justiça, e que isso ajudou. Aí eu acho que o Gilmar Mendes deu uma resposta incompleta, minha opinião. A razão pela qual os portugueses não sabem o nome dos ministros do Supremo e nós sabemos o nome dos ministros do Supremo é porque as conjunturas dos países são completamente diferentes, a conjuntura política. Enquanto Portugal tem uma democracia que a extrema-direita não chegou ao poder e não ameaçou verdadeiramente a democracia portuguesa, então tem uma democracia mais estável, no Brasil a extrema-direita chegou ao poder, ameaçou a democracia durante 4 anos e foi negacionista durante a pandemia, estimulando as pessoas a não utilizarem máscaras, falando besteira e absurdos sobre vacinas, sendo contra a vacinação infantil, coisa que o Bolsonaro continuou sendo até o último dia de mandato. Então são conjunturas políticas completamente diferentes. É isso que explica, em grande medida, o fato de que o Supremo ficou conhecido porque teve que atuar, não é? Em Portugal, porque não teve. E também a conjuntura anterior, golpista e todos os problemas envolvendo a Lava Jato e tudo mais. A conjuntura política do Brasil fez com que o Supremo ficasse cada vez mais evidente, mais conhecido, né? E que isso daí leva, inclusive, a uma comparação Brasil-Estados Unidos, né? Começou a fazer parte do cálculo do brasileiro o voto no presidente para ver quem indica os ministros do Supremo, né? É interessante. Sobre o modelo americano, Gilmar Mendes disse que eles lá nos Estados Unidos, né, várias reportagens ele leu, reconhecem a superioridade eleitoral brasileira, porque o que aconteceu lá nos Estados Unidos, do Trump pedir votos a um governador ou um oficial de um estado republicano para conseguir mais votos, não aconteceria aqui, porque não tem essa federalização do eleitoral, ou seja, nós temos uma organização central que cuida dessa questão, que tem autonomia, que não faz parte de governo. E nos Estados Unidos, às vezes tem uma empresa de votos em um estado, tem outra em outro estado, enfim, é uma confusão enorme lá nos Estados Unidos por causa dessa coisa dos estados terem muita autonomia nesse quesito, né? O Gilmar Mendes destacou coisas como o fim das decisões monocráticas, como um dos avanços, ele destaca outros, né? E depois ele fala uma coisa que aí eu tenho que corrigir o Gilmar Mendes. Ele falou mais de uma vez que tinha que ver como lidar com os patriotas, se referindo aos golpistas. Olha, o pessoal do 8 de janeiro, a gente não pode chamar essa gente de patriota sob nenhuma hipótese. E aí o Gilmar Mendes errou mais de uma vez. Talvez querendo ser educado com os patriotários, com os golpistas, com terroristas, que não merecem esse nível de deferimento à educação. Gente que tentou dar golpe de Estado é criminoso, bobão e golpista, né? Então, patriotário pode ser um nome, mas patriota, com certeza não. Inclusive porque estão atuando contra os interesses da nação e não respeitar o resultado legitimamente obtido nas urnas, né? É uma coisa de gente que não respeita o Brasil. Mas, enfim. Porque, por exemplo,
nós aqui, progressistas de esquerda, gente como eu, quando fomos derrotados em 2018, lamentamos, ficamos chateados e tristes em 2018, mas não sugerimos golpe de Estado, sugerimos oposição dentro da democracia, críticas e análise e acompanhamento das políticas e acompanhamento do governo. Foi, aliás, isso que eu fiz durante os 4 anos do Bolsonaro. Não é? Ele foi perguntado sobre a lista tríplice do PGR, e aí ele fez uma defesa daquele que ficou conhecido lá atrás como engavetador geral da União, do período do FHC, e disse que mas processos que não têm legitimidade têm que ser engavetados. Olha, eu acho prematuro o Gilmar Mendes dizer que todos aqueles processos não tinham legitimidade, né? Eu não sei se ele sabe se todos tinham ou não tinham. Então, pode ser que alguns não tivessem, pode ser que outros tivessem. Eu acho que eu acho que ele deveria ter evitado ter feito essa defesa aí tão enfática dessa figura. Mas, enfim. Foi questionado sobre o bolsonarismo e a demonização do STF. E, de fato, o bolsonarismo contribuiu muito para a demonização do STF, né? E aí ele lembra da PEC Kamikaze, da exoneração das isenções fiscais sobre os combustíveis, a série de medidas eleitoreiras que eles acabaram não fazendo nada e o legislativo foi irresponsável. E aí ele revela, naquele momento, quando ele fala sobre isso, para mim, que o Supremo teve medo. Teve medo por 2 razões. Teve medo porque tinha uma chantagem emocional ali, porque enquanto parte da população estava passando fome, você não passar essas PECs. O PT, inclusive, votou a favor justamente por causa disso, né? E ele lembra isso. Seria muito complicado. E segundo, porque parecia que ele ficou com medo mesmo de uma ação das Forças Armadas. Então, é preocupante essa fala, né? Mas, enfim. Mas foi uma coisa claramente eleitoreira, né? Ele fala coisas duríssimas e corretas sobre o Bolsonaro, de que a política na pandemia era uma coisa de contaminação, de contra as medidas sanitárias, tudo é verdade, e que se não fosse a atuação do Supremo, e ele falou uma coisa importante, provavelmente nós teríamos passado de 1 milhão de mortos na pandemia, e eu diria que foi a atuação do Supremo e a CPI da pandemia juntas foram fundamentais para o SUS vacinar a população, apesar do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro foi contra a vacinação infantil, porque o Bolsonaro sempre disse que não ia se vacinar, e até onde a gente sabe ele não se vacinou, e o que apareceu lá de carteira de vacinação dele parece ter sido fraude, né? Está sendo investigado, né? Enfim. Ele faz um questionamento que ele deixa no ar quando é perguntado e se o Bolsonaro tivesse vencido? Aí ele pergunta, será que teríamos tribunal, o Supremo, com vitória do Bolsonaro? Ele sugere que o Brasil poderia ter caminhado na direção de virar uma Hungria, que a Hungria teve sucessivos governos de extrema-direita e a extrema-direita foi acabando com as instituições democráticas. Então me parece que ele tinha clareza que o Brasil, como ele usa a expressão, pulou uma fogueira do caminho para, através de eleições, as instituições democráticas serem progressivamente destruídas. Ao que eu acredito que ele está correto nessa análise, né? Ele lembra que os 7 de setembro tiveram ataques sucessivos ao Supremo, não é? Que o Bolsonaro tem uma responsabilidade política inequívoca sobre o 8 de janeiro, que ele está correto, e a responsabilidade jurídica, isso ele vai ser investigado. O que eu tenho a dizer sobre a responsabilidade jurídica do Bolsonaro? Política, não tenho o que discutir. Bolsonaro incentivou o golpismo durante 4 anos. Mas do ponto de vista jurídico, é extremamente suspeito que eu tivesse uma minuta do golpe na casa do ex-ministro do Bolsonaro. É extremamente suspeito que agora o Mauro Cid tenha dito que propostas de golpe foram ouvidas e colocadas na mesa na frente do Bolsonaro e o Bolsonaro escutou e não fez nada. Isso, inclusive, como eu já expliquei no vídeo anterior, é crime de prevaricação. Crime de prevaricação. Porque quando você, para quem não sabe, né, quando você escuta
um plano de um golpe que é um crime contra a República, você tem um funcionário público, tem o dever de denunciar a polícia. E quando o funcionário público não denuncia um crime que ele sabe que foi cometido, esse funcionário público, seja ele um parlamentar, seja ele um ministro, seja ele o presidente, é um servidor público que não denuncia quando sabe de um crime, cometeu o crime de prevaricação. Isso não é uma opinião, isso é um fato, né? Enfim, realmente chegamos a 15 minutos, eu vou fazer essa análise da entrevista do Gilmar Mendes em duas partes. Essa aqui foi a parte 1. Vamos em breve para a parte 2. Eu vou postar essa parte 1 umas 7 horas da manhã e vou postar a parte 2 provavelmente às 2 horas da tarde. Então vamos deixar em duas partes, tá certo? Vamos lá. Eu sou André Teixeira, Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe vire membro ou apoiador do canal. Quem sabe faça um dos nossos cursos. Um abração.